Leitura diária da Bíblia. Dia 140. Antigo Testamento. 1 Samuel 5, 1 Samuel 6, 1 Samuel 7. Novo Testamento. John 11:45 da manhã menos 57, John 12, 1 a 11. Pelo que, muitos dos judeus, que tinham vindo a Maria, e haviam visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram aos fariseus, e lhes disseram o que Jesus havia feito. Então os sacerdotes e os fariseus juntaram o Supremo Conselho, e disseram: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se assim o deixamos, todos crerão nele, e virão os romanos, e nos tomarão tanto o lugar quanto a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém, que um homem morra pelo povo, e toda a nação não pereça. E ele não disse isto de si mesmo, mas que, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo povo. E não somente por aquele povo, mas também para que juntasse em um aos filhos de Deus, que estavam dispersos. Então desde aquele dia se aconselhavam juntos para o matarem. De maneira que Jesus já não andava mais abertamente entre os judeus, mas foi-se dali para a terra junto ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava perto a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar e buscavam pois a Jesus, e diziam uns aos outros estando no templo: Que vos parece? Que ele não virá à festa? E os sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que havia morrido, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que juntamente com ele estavam sentados à mesa. Tomando então Maria um arrátel de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e limpou os pés dele com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do óleo perfumado. Então disse Judas de Simão Iscariotes, um de seus discípulos, o que o trairia, porque se não vendeu este óleo perfumado por 300 dinheiros, e se deu aos pobres. E isto disse ele, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e trazia o que se lançava nela. Disse pois Jesus: Deixa-a, para o dia de meu sepultamento guardou isto. Porque aos pobres sempre os tendes convosco, porém a mim não me tendes sempre. Muita gente dos judeus soube, pois, que ele estava ali, e vieram, não somente por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os chefes dos sacerdotes se aconselharam de também matarem a Lázaro. Porque muitos dos judeus iam por causa dele, e criam em Jesus. Provérbios. Provérbios meio-dia e 18-27. Há alguns que falam palavras como que golpes de espada, porém a língua dos sábios é como um remédio. O lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua da falsidade dura por apenas um momento. Há engano no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma adversidade sobrevirá aos justos, mas os perversos se encherão de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas dos que falam a verdade são seu prazer. O homem prudente é discreto em conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a loucura. A mão dos que trabalham com empenho dominará, e os preguiçosos se tornarão escravos.
A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo age cuidadosamente para com seu próximo, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assa aquilo que caçou, mas a riqueza de quem trabalha com empenho lhe é preciosa. Pai Celestial, viemos diante de Ti com gratidão por Tua soberania, reconhecendo como demonstraste Teu poder sobre os falsos deuses nos dias de Samuel. Assim como o povo voltou-se para Ti após suas provações, que também busquemos arrependimento e renovação em nossos corações. Ajuda-nos a encarnar o amor e o sacrifício demonstrados por Jesus, que enfrentou rejeição por nossa causa, e guia-nos a falar a verdade com bondade, como nos é lembrado em Provérbios. Concede-nos a sabedoria para escolher nossas palavras com cuidado e agir com integridade, refletindo Tua luz em nossas vidas. Ensina-nos a caminhar humildemente em Tua presença. Amém.